Boa noite, galera. Entrei alguns minutinhos antes aqui, aguardando a Emanuel. Teremos uma live fantástica. Vamos falar sobre adicção, como se libertar dos vícios. Emanuel é um cara fantástico, tem uma história maravilhosa. Ele é um dos idealizadores aí que faz acontecer o projeto Mente Limpa, um trabalho lindo que tem transformado aí, impactado a vida de centenas de pessoas. Tenho acompanhado esse trabalho, tenho uma convivência bacana com ele. Daqui a pouquinho ele tá aí e a galera tá entrando. Gui, Tassi, Fabrícia, meu amor tá aqui também. Boa noite, galera. Esperando Emanuel, e se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar. Enquanto isso, fala pra mim, digita aí de onde você é, de qual cidade você tá conectado aí. Vamos interagindo. Ô Gui, lindão, coraçãozinho apaixonado pra você também, cara. Giovanni Santos, agora tem que mandar um coraçãozinho apaixonado pro meu amor também. Show de bola. Fala aí pra mim de onde vocês são. Vamos interagindo até o Manu entrar aqui. Só para eu entender a dimensão que tá, onde a galera tá acompanhando, de onde vocês estão assistindo aí. Creio que todo mundo dentro de casa. Pô, Gui, tá travando? Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Show de bola. Tatiane César, seja bem-vinda. Boa noite. Bacana, tem galera do Rio, Guia de Jaguariúna. A Duda, Jaguariúna. Show de bola. Galera, fiquem aí. Se vocês já tiverem alguma questão, aproveita. Aproveita que estamos em início de live. Você já pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, tudo que você quiser saber. O Manuel vai estar aqui disposto para te responder. Sobre vícios, adicção, quem tem problemas com drogas ou amigos, familiares. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo de grande valia que vai agregar muito para a vida de vocês. E comenta aí para mim, como que tá essa quarentena? Estão dentro de casa? Estão fazendo algo diferente? Estão buscando crescimento? Ou vocês estão apenas ligados aí em notícias negativas, coronavírus o tempo todo? Olha só, vou ensinar uma coisa para vocês. Crise, e todas as crises que nós buscamos e vemos na história, todas elas trouxeram junto oportunidade de crescimento. Ou seja, grandes pessoas, empresas se destacaram e começaram a se alavancar em momentos de crise. Só que como que faz para você se destacar em meio à crise? Primeira coisa, você precisa fazer o quê? Mudar o seu foco. Mude o seu foco de toda essa negatividade. Porque quando você está focado nisso, você tá acontecendo um evento chamado viés cognitivo negativo. Invariavelmente, quando você está ativando esse viés cognitivo negativo, você baixa a sua imunidade. Você fica propício para pegar qualquer tipo de doença, resfriado, até próprio coronavírus, com a imunidade baixa, você fica mais fácil para estar. Então mude o seu foco. É o momento de você buscar conhecimento, buscar aprendizado, e não só isso, mas colocar em prática também. Começar a gerar valor para a vida das pessoas. Fala, Manu, boa noite. E aí, Brunão? Tá boa o som aí ou não? Tá perfeito. Calma então, aí. Beleza. Deixa eu... A Fabrícia está aproveitando para se livrar do cigarro. Olha que maravilha. Aproveita. Use isso como oportunidade. E tem um cara especialista aqui também que pode te ajudar hoje. Se você tiver alguma dúvida, algo que ele possa te ajudar, é só meter o dedo aí e perguntar. Ó, o Gui, mandou um fala barbudo para você. Galera, saudade de você, viu, meu irmão? Pra gente começar aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo mete o dedo nesse aviãozinho que tem na tela e manda essa live para umas 10 pessoas no mínimo. Vamos lá, estamos em 10 aqui. Se cada um mandar para 10,
Podemos colocar 100 pessoas e bombardear isso, porque o assunto vai ser fantástico. O Emanuel veio com sangue nos olhos e falou que vai tocar o terror aqui hoje nessa live. Ó, o Valdir Francato, meu amigo do Couti, seja bem-vindo aí. Até minha mãe instalou o Instagram só para poder assistir lá de Arujá. Olha só que maravilha, seja bem-vinda. E enquanto a galera vai entrando, vai convidando, Emanuel, se apresenta para a galera, fala um pouco sobre você, o que você faz, como que funciona esse trabalho Mente Limpa, para a galera tá te conhecendo um pouco. A Fabrícia pediu um help aí, já vai mandando suas perguntas aí, que daqui a pouquinho o Emanuel vai soltar a língua. Vai lá. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Emanuel, eu sou um dependente químico. Na verdade, eu já vou começando já desmistificando algumas coisas, tá? Quando as pessoas falam sobre dependência química, na verdade isso já é simplificar demais o assunto. Porque quando se fala de dependência química, parece que o problema é só a química. E uma das coisas que, né, para aqueles que estão aí buscando informação, que eu vou trazer hoje, que eu quero trazer aí, é que a dependência química envolve muito mais do que só o uso de droga. É por isso que a gente denomina, né, quando a gente começa a entender e a trabalhar com isso, que quem é dependente químico é portador de uma doença chamada adicção. E adicção, ela vem do grego, que significa escravo de. Escravo de alguma coisa, é escravo da droga, é escravo dos seus comportamentos, é escravo dos seus pensamentos, é escravo da sua maneira de agir, da sua maneira de reagir às coisas. Então, uma das coisas que a gente costuma falar é que o menor problema do adicto é a droga. Porque é todo um padrão de comportamento, um estilo de vida distorcido que ele vive, que faz com que a droga, no final das contas, acabe se tornando para ele uma solução, né? Mas não necessariamente é isso que acontece. Mas continuando aí minha apresentação, depois eu me aprofundo mais nisso. Eu tenho 42 anos e eu comecei, né, eu experimentei droga e álcool a primeira vez com 17 anos e na minha cabeça era um uso, como muita gente acredita, né, aqueles que ainda estão num processo de negação, que é um uso recreacional. Na verdade, não tem uso de droga ilícita recreacionalmente, viu? Quando você está usando algum tipo de droga ilícita, você está, no mínimo, cometendo uma contravenção. Para não falar que você está cometendo um crime. Mas beleza, eu usei droga durante algum tempo na minha vida, eu casei, durante o tempo que eu fiquei casado eu não usei droga. Depois quando eu me separei com 27 anos, aí eu comecei a beber e a usar droga de maneira compulsiva e obsessiva. E uma das características da doença da adicção é que ela é progressiva. Ou seja, não só a pessoa vai usando cada vez mais, como o comportamento e as consequências do uso vão se tornando cada vez piores. Ela vai tendo que fazer cada vez coisas piores na vida dela, ela vai comprometendo mais os relacionamentos, ela vai perdendo emprego, ela vai abandonando amizades, ela vai abandonando profissão, escola, estudo, vai se afastando das pessoas que são importantes. Então, isso é o que a gente fala que é a progressão da doença, que envolve também o uso cada vez maior da substância. E quando eu tinha 33 anos, a adicção é uma doença tão dominadora do ser humano que ela acaba escravizando de verdade as pessoas e tirando delas o poder do livre-arbítrio, que é um dos maiores bens que Deus nos deu, né? Que é a capacidade da gente poder escolher, né? Fazer escolhas. E o dependente químico, quando ele está se aprofundando cada vez mais no uso de droga, ele perde o poder de escolher, de discernir entre o certo e o errado, de saber que aquilo que ele está fazendo deixou de ser uma coisa recreacional, deixou de ser uma coisa por prazer e virou uma escravidão, né? E eu estava nesse nível, da minha família ter identificado, sabia que eu usava droga, mas chegaram a me oferecer ajuda, mas eu não aceitava. Eu estava num processo de negação que eu achava que estava no controle. Quando no final das contas, a primeira coisa que uma substância psicoativa, quando entra no seu corpo, a primeira coisa que essa substância faz é te tirar do controle.
ela te tira do controle. Cara, vou citar o álcool, tá? Para as pessoas identificarem assim bem claramente essa retirada do controle que a substância faz. Depois que a pessoa toma 2 ou 3 cervejinhas, ela já não está mais no controle, por exemplo, do equilíbrio. Ela já não está mais no controle dos seus pensamentos, dos seus reflexos, ela já não está mais no controle do seu senso crítico, né? Ainda mais quando a pessoa usa droga e ela está, né, sobre o uso de uma substância ainda mais poderosa que dá um boom no cérebro e faz com que a pessoa, né, perca totalmente a capacidade de controlar aquilo que acontece dentro do cérebro dela. E isso vai gerando uma reação química dentro da pessoa que vai gerando e vai fazendo com que o vício ele se estabeleça. Então, com 33 anos, a minha família me internou, até contra a minha vontade, porque eu não aceitava que tinha um problema. Tá dando para ouvir legal, Bruno? Tá bacana, tá legal. Então tá bom. Porque eu até admitia no fundo que tinha um problema, tá? Mas no final das contas, o orgulho, que é um dos defeitos de caráter mais latentes do dependente químico, principalmente do alcoolista, me impedia de admitir que eu precisava de ajuda, mesmo no fundo eu sabendo que precisava. E aí eu passei por um processo de internação de 6 meses, onde eu tive a oportunidade de conhecer um programa de 12 Passos, que é um programa de autoconhecimento, e onde eu tive a oportunidade muito maior do que só de largar os meus vícios, mas de adentrar nesse processo de autoconhecimento tão importante que faz com que as pessoas, muito mais do que pararem de usar drogas, o negócio não é fazer a pessoa parar de usar droga, o negócio é você fazer com que ela não volte a usar. E por muitas vezes o focar no parar faz com que não seja dada a devida atenção ao que realmente importa. Show. Deu uma travada aí? Da pessoa, nos hábitos, nos costumes, nos comportamentos, para que ela não volte ao uso. E aí depois que eu terminei meu tratamento, né, o Valdir, que está aqui assistindo a gente, foi um dos meus mestres, dos meus professores. Natalier, que também estou vendo ele aí, também é um dos caras que me ensinou muito. Natalier é coach também, viu, Bruno? Show de bola. Estrategista mental. Então, né? Você é coach, e assim, formação. Exatamente. E aí, quando eu terminei meu tratamento, eu sempre tive habilidade com as palavras, de falar, assim, e uma conexão, uma empatia muito grande com as pessoas, né? E algumas pessoas, durante meu tratamento, identificaram que eu tinha habilidade para estar transformando isso numa profissão, e foi me dada a oportunidade. E já fazem 9 anos, 1 mês e 4 dias que eu estou em recuperação. Eu não estou curado, queria deixar isso claro, viu, pessoal? Isso é outra coisa também, eu vim aqui também para quebrar alguns mitos, viu? Que as pessoas acreditam, principalmente mentes religiosas, viu, Bruno? Que acreditam que, não, se o meu Deus pode tudo, se ele cura tudo, por que ele não cura o dependente químico? Ou por que ele não cura o alcoolista? E já aproveito para falar qual que é a minha visão em relação a isso. O meu Deus, quando me fez, ele sabia o que ele estava fazendo. Se ele me fez adicto, é porque ele tinha um propósito na minha vida. Ele tinha uma missão para mim. Então, ele queria, quando me fez adicto, muito mais do que fazer ou usar droga e acabar com quase chegar a acabar com a minha vida no uso de droga, ele queria que eu encontrasse a salvação, a recuperação, para que depois eu me tornasse um mensageiro, me tornasse uma ferramenta e um instrumento nas mãos dele para salvar outras vidas. Porque assim como o cristão que precisa levar o evangelho para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer Jesus, o adicto entra em recuperação e ele também precisa se tornar um mensageiro da recuperação, dos 12 passos e de que existe vida após as drogas, né? Então eu acredito que uma das características da doença, que ela é
progressiva, incurável e fatal, porque ela pode levar o usuário à morte, eu tenho total certeza de que ela é incurável e eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Eu conheço pessoas que recaíram depois de 24 anos em recuperação. Quem que não olha para uma pessoa que não usa droga e não bebe há 24 anos e não fala, nossa, a pessoa está curada? Por que que não tem, por que que a gente fala que não tem cura? Porque o adicto, ele tem uma falha genética, vamos dizer assim, que ele tem uma propensão maior que um ser humano normal de desenvolver vícios. Então, nos programas anônimos de AA e de NA, a gente fala que é preciso evitar a primeira dose e é preciso evitar o primeiro gole. Porque para o adicto, para o alcoolista, o primeiro gole e a primeira dose já é muito, e depois 1000 não bastam. Show. Emanuel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Existem sinais, pistas, sintomas, né? Como talvez pais ou familiares, quais são os principais sinais de que tem alguém na família ou um filho que está usando drogas? Quais são as principais pistas para os pais identificarem até descobrirem, né? Muita gente leva muito tempo para descobrir isso. Leva. A família leva tempo aí porque entra também o fato da família ficar doente junto, tá? E aí, por isso que hoje, muito mais do que só tratar dependentes químicos, eu também faço grupos de famílias, porque os familiares acabam se tornando codependentes. E o codependente fica doente junto com o dependente químico alcoolista, tá? Então é assim, um dos primeiros sintomas que aparece é o isolamento. Ele começa, o dependente químico, o adicto, ele começa a se isolar primeiro familiarmente. Ele começa a viver uma vida onde que os laços familiares vão começando a se distanciar. Por que que isso é um dos primeiros sintomas? Porque por mais que a pessoa esteja usando só recreacionalmente, ela sabe que se a minha família descobrir, ela não vai aprovar. Então, ela acabar se afastando da família é uma forma que ela tem de manter essa realidade longe da família. Porque eu lembro quando a minha família descobriu o caos que foi. A minha mãe está assistindo aí, eu lembro de ver ela, né? Hoje eu falo isso sem orgulho, mas eu falo isso como um testemunho. A minha mãe ficou de cama quando ela descobriu que eu usava droga. Na verdade, ela até já desconfiava, eu já bebia demais já, né? Mas o uso de droga mesmo ela foi descobrir já tardiamente. Porque o adicto ele vai se afastando da família. Então, outros sintomas não só o afastamento familiar, mas é o abandono de responsabilidades. O adicto, a gente costuma falar que é um eterno começante. Ele começa muitas coisas e termina muito poucas. Ele começa as coisas com muita intensidade, seja no emprego, seja num curso, numa faculdade, alguma coisa, e ele vai perdendo o interesse muito rápido. Por que que isso acontece? Porque a química cerebral já vai sendo afetada, né? E o adicto vai precisando, conforme ele vai ingerindo doses cada vez maiores da droga de preferência dele, ele deixa de produzir os hormônios naturais que o cérebro produz, que são os hormônios responsáveis pelo prazer. Então, o adicto ele vai perdendo o prazer nas coisas mais simples da vida. Ele vai perdendo o prazer de conviver com seus familiares, ele vai perdendo o prazer de estar com seus filhos, ele vai perdendo o prazer de estar desenvolvendo tarefas básicas que qualquer ser humano normal... E aí eu até faço uma parte aqui de falar normal. O adicto não é um ser humano anormal, tá? Mas a palavra que identifica o ser humano que não usa droga é muito feia, meu. É um negócio que parece meio alienígena. Fala que... A gente costuma falar que existem os adictos e os normóticos. Quem não usa droga é normótico. Cara, é muito feia essa palavra. Eu não gosto de falar ela. Mas é assim, o adicto ele vai perdendo esses pequenos prazeres. Então é fácil por um lado quando a família não tenta tampar o sol com a peneira. Porque a família quando adoece,
ela acaba achando que algumas coisas são normais. Ah, não, de que isso é fase. Por muitas vezes eu vou rasgar o verbo, tá, Brunão? É assim, por muitas Demorou. vezes a família fica sabendo que o filho ou que o ente querido usa droga ou bebe, mas, ah não, bêbado é o marido da vizinha. Nóia é o moleque que mora ali na esquina, é o que fica na linha do trem. Por muitas vezes a família não consegue reconhecer que infelizmente, essa tragédia que é a adicção já se instalou dentro do seu seio familiar e fica tentando minimizar, né, o problema como uma forma de tentar tampar o sol com a peneira. E o adicto também faz isso. Ele minimiza os comportamentos dele sempre quando ele é confrontado a respeito dos comportamentos, da vida que ele está vivendo, ele sempre tem muitas respostas prontas. Ah, não, porque eu paro quando eu quiser, eu tô no controle, eu tô no controle, eu uso com o meu dinheiro, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas no fundo ele sabe que ele está se matando, ele conta essas mentiras, a família sabe que é mentira e por muitas vezes, por não saber como agir, acaba acreditando. Ou acaba Perfeito. não tendo ferramentas para saber como lidar com o problema. Perfeito. E a Fabrícia deixou uma pergunta aqui, até fixei. Ela perguntou: ó, isso serve para quem usa cigarro também? Antes de você responder, Vai pessoal, lá. vocês que têm dúvidas, coloca aqui, coloque suas dúvidas. Conforme o Manuel for respondendo, e as que eu perguntar também, ele vai responder sua dúvida, ok? Então responde a Fabrícia aí, deixar para você. Isso serve Então para vamos quem usa lá. A cigarro também? respeito, a respeito do cigarro, é assim, na verdade, o cigarro, ele é também, eu vou categorizar o que é droga, tá? E toda droga que causa vício. Na verdade, toda substância que você ingere e que altera a sua mente, o seu humor, e ela te faz entrar num processo compulsivo e obsessivo, acaba se tornando uma droga para você. O cigarro é um vício, talvez até pior do que o da droga. Por que eu falo isso, Bruno? Porque a droga, logicamente, vai causar, e o usuário de droga, ele acaba, por exemplo, chegando no nível da marginalidade, de roubar coisas dentro de casa, já vi gente que penhora carro em biqueiras por 100, R$ 200. Mas o vício do cigarro, ele é um vício que age na mente do mesmo jeito que qualquer outro vício, seja de droga ou seja de álcool. Porque ele causa na pessoa uma dependência de estabelecer uma rotina em cima desse vício. E a nicotina é uma das substâncias, se não for a substância mais viciante que existe no mundo. E não bastando só isso, na verdade, a nicotina, o cigarro, vou dar uma informação aí para a Fabrícia, junta todas as pessoas que morrem no mundo por causa de droga, por causa de álcool, por causa de HIV, por causa de homicídios, não dá o número de pessoas que morrem por causa de cigarro. 70% fizeram uma pesquisa uma vez, 70% das pessoas que foram entrevistadas e que já tentaram largar algum vício ou tentaram modificar algum tipo de comportamento, falaram que 70% dessas pessoas falaram que parar de fumar foi a coisa mais difícil que elas fizeram. E por que isso acontece? Porque o usuário de droga, por muitas vezes, ele usa todo dia e ele usa toda hora se ele tem dinheiro. Mas por muitas vezes ele fica lá um dia sem usar, quando não tem dinheiro, ele consegue passar 2, 3 dias ali se segurando. O fumante não. O fumante, quando acorda, a primeira coisa que ele faz é fumar. O cigarro acaba virando uma extensão do corpo do fumante. O cigarro entra na rotina da pessoa. A pessoa acorda, ela fuma um cigarro. Ela toma um café, ela fuma um cigarro. Ela almoça, ela fuma um cigarro. Ela vai no banheiro, ela fuma um cigarro. Então, a droga, ela vem pela busca do prazer. O cigarro não. O cigarro ele também gera esse prazer, mas ele acaba virando parte da rotina. Por isso que, às vezes, é mais difícil e a abstinência do cigarro é até mais severa do que a da própria droga. Porque a pessoa não consegue estabelecer uma rotina, primeiro,
quimicamente no cérebro, o cigarro ele causa um nível de dependência diferente do da droga. Então, a abstinência química neurológica que o cigarro causa é mais forte do que da própria droga. E o parar de fumar, ele envolve muito mais do que só o desejo de parar de usar, como o adicto precisa ter para parar de usar droga. O parar de fumar exige estratégias diferentes. Porque a pessoa, de novo, eu lembro quando eu parei de usar droga e eu parei de fumar alguns meses depois. E eu lembro que, né, para quem fuma e está assistindo esse vídeo, você até consegue estar em lugares ou fazer algumas atividades e não relacionar isso à droga. Mas o cigarro, ele entra em qualquer ambiente. Por exemplo, você está num churrasco com a família, ou você está dentro da sua casa, ou você está numa balada, e aí quando você percebe, está faltando alguma coisa na mão. O fumante sempre está com o cigarro na mão. Então, isso até a pessoa perder, né, construir toda uma nova maneira de agir, de se comportar, isso faz com que o vício do cigarro acabe se tornando até mais difícil de se parar do que da própria droga. Faz parte de uma rotina, né? Exatamente. Olha só o que o Gui colocou aqui, ó. Parar de usar é fácil, difícil é mudar os comportamentos. Então tem que haver o quê, né, Manuel? Uma mudança de comportamentos para suprir aquilo. Porque você está falando de prazer e é assim que funciona o cérebro humano, a neurociência comprova. Todos nós fazemos de tudo, consciente e inconscientemente, para nos afastarmos da dor e irmos em busca pelo prazer. A pessoa que está usando droga, ela está em outros vícios, como cigarro, bebida, ela está o quê? Vendo aquilo como prazer e se afastando de alguma coisa que causa dor, certo? Então, exatamente. Precisa o quê? Em cima daquele comportamento pré-estabelecido que ela tem como rotina na vida dela, criar novos comportamentos que gerem prazeres semelhantes ou até maiores do que aquilo que ela faz com constância. É isso mesmo? Faz sentido? Faz muito sentido e é bom. O Guilherme eu sou fã dele, eu amo esse cara de paixão. E é até bom que ele trouxe isso, porque eu vou entrar num nível, Bruno, onde que por muitas vezes as pessoas que não conseguem estabelecer recuperação, de cada 100 pessoas que vão parar de usar, no máximo 4 ou 5 vão se manter abstêmias, tá? De cada 1000 pessoas que vão entrar em recuperação, menos de 50 vão atravessar o primeiro ano limpas. Dessas 50, menos da metade vai conseguir passar de 5 anos. Aí eu vou mostrar aqui, Bruno, que aí a gente vai gerar um debate legal em cima do que o Guilherme falou, e a doença é uma doença, de novo, que envolve muito mais do que o uso de droga. Dentro da literatura de INA, a gente fala, e é verdade isso, que a doença é uma doença comportamental. Não tem como você parar de usar droga sem mudar os seus comportamentos. Mas por que a grande maioria dos adictos, mesmo mudando alguns comportamentos, não consegue ficar limpa? E aí eu vou mudar a tela aqui e vou mostrar, depois eu vou colocar, para quem não conhece, o Bruno conhece, a gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar aqui agora. Isso aqui, ó. A pirâmide de níveis neurológicos. Show. Então é o seguinte, o adicto, o primeiro nível neurológico é o nível ambiente. Infelizmente, a maioria dos adictos é escrava do ambiente. Porque ela usa e ela justifica o uso dela ou os comportamentos dela baseadas no ambiente que ela vive, com as pessoas que ela convive. Ah, porque minha mulher isso, porque minha mãe aquilo, porque ninguém confia em mim, porque meu patrão isso, porque aquilo outro. Então o ambiente é o fator que o adicto mais usa para justificar o uso dele. Então, enquanto o adicto foi escravo do ambiente e ele usar, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa, de um cara que me tratou. Ele
Ele estava em recuperação há um ano. Eu vou voltar para mim, depois eu volto para a pirâmide. Ele estava em recuperação há um ano, mais ou um ano e pouco, e ele foi preso porque ele tinha uns BOs pendentes. E ele ficou preso, na cela dele tinham mais 18 pessoas, e todas essas pessoas fazendo uso de droga lá dentro. Qualquer adicto pegaria essa situação e falaria, putz, cara, tá todo mundo usando, não tem como eu não usar. Ele ficou preso 11 meses e ele não usou droga. Então é assim, independente do ambiente hostil que ele estava, do ambiente de uma cela de 3 metros por 3 metros quadrados, onde todas as outras pessoas estavam fazendo uso de droga ali dentro, ele não se rendeu ao ambiente, né? Então, o adicto, enquanto foi escravo do ambiente, e ele usar o ambiente como justificativa para não mudar os comportamentos, e aí vamos voltar para a pirâmide lá, ó, o próximo nível neurológico é que são os comportamentos. O adicto não consegue mudar os comportamentos enquanto ele não sai do ambiente. Porque por muitas vezes, tem uma frase que a gente fala assim, Brunão, às vezes é fácil você tirar o cara da biqueira, o difícil é você tirar a biqueira de dentro dele. Para o alcoólatra também funciona. Às vezes você tira o cara de dentro do bar, mas você não tira o bar de dentro dele. Então, o ambiente, ele acaba servindo como um pretexto, como historinhas que a pessoa conta para justificar a mudança de comportamento e de vida que ela não faz, não é? E é por isso que a maioria das pessoas, infelizmente, não conseguem se desvencilhar do ambiente para chegar nessa mudança de comportamento, que é o segundo nível da pirâmide neurológica. Certo, porque trazendo para a neurociência um pouco, né? Nosso cérebro ele é formado por trilhas neuronais. Então, tem uma trilha que está muito forte lá. Essa trilha existe, ela vai estar lá para sempre, né? Só que para você sobressair, começa de fato pelo ambiente. Novas rotinas, novos hábitos, para que outra trilha comece o quê? Se fortalecer e ficar mais forte que essa trilha. Enquanto não houver esse entendimento, a pessoa, por mais que ela está lutando, está até firme, quando ela volta a frequentar ambientes que antigamente frequentava, um gatilho já é ativado lá que vai levar ela para o uso, mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Tanto é que na nossa literatura a gente fala que uma das coisas mais fundamentais para o adicto não voltar ao uso é ele praticar os evites, tá? E o que são os 3 principais evites? Evite lugares, pessoas e hábitos de ativa. A maioria das pessoas, por exemplo, o alcoólatra, por muitas vezes, ele para de beber, mas ele não quer deixar de frequentar o bar. O adicto, ele para de usar, mas ele continua se relacionando com pessoas de ativa. E aí, não é nem questão de você se relacionar com pessoas de ativa, é você se relacionar com pessoas que, no final das contas, não estão caminhando a mesma caminhada que você. É você, vou usar uma coisa que eu aprendi com você, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se o adicto não muda o seu convívio social, automaticamente ele vai continuar preso de ambientes e pessoas, prisioneiro de ambientes e de pessoas, e automaticamente fica mais difícil você mudar um comportamento se você continua frequentando os mesmos ambientes. E aí, o Divino que está assistindo a gente aqui, ele escreveu lá, por isso que eu preciso mudar completamente minha maneira de pensar, meus comportamentos, meus hábitos. Aí vamos lá. Por que eu fiz questão de colocar a pirâmide neurológica aqui, Brunão? A maioria dos adictos, infelizmente, acredita que evitar lugares, pessoas, já é um bom caminho andado. Mudar os comportamentos, alguns adictos conseguem até mudar, mas por muitas vezes elas não entendem que por trás de comportamentos e de hábitos existem crenças e valores que precisam ser mudados. E precisa ser a mudança precisa vir em nível de identidade também. Então, o adicto se contenta com a mudança nos níveis inferiores e por muitas vezes ele consegue desenvolver as capacidades que ele tem,
Quando ele muda aqui a parte de baixo da pirâmide, ele consegue. O adicto é um ser humano cheio de qualidades. O adicto é um ser humano que o que ele põe na cabeça ele realiza. Só que ele, por muitas vezes, ele se trava aqui, ó, quando ele consegue desenvolver capacidades que ele tem. Porque tem uma frase na nossa literatura que diz assim: aceitação social não significa recuperação. Por que se fala isso? Porque por muitas vezes a pessoa para de usar droga, a pessoa estabelece uma vida normal, ela consegue, né, ser aceita novamente na sociedade e ela para aqui, ó. Ela para no desenvolvimento das capacidades. Ela não muda as crenças e valores, muito menos consegue chegar na sua identidade. E é por isso que a maioria das pessoas acaba recaindo. Porque você consegue viver aqui durante um tempo. Mas se você não mudar os níveis superiores da pirâmide neurológica, os comportamentos e o ambiente, uma hora ou outra, vão voltar a te afetar. Show, fantástico. Deu para entender aí, Brunão? Gui Castelli, ó. E uma das coisas principais que fazem procurar o Evite já vem lá atrás com sentimentos mal resolvidos. E aí, para falar de... Entra o ciclo de autossabotagem, né? Exatamente. E assim, os sentimentos mal resolvidos, na verdade, ele pode estar em vários níveis da pirâmide, tá? Ele pode estar no ambiente, porque a pessoa ela pode estar frequentando um ambiente, determinado ambiente, despertar o que a gente chama de memória eufórica, que são gatilhos, que são janelas killer. Então, dependendo do lugar que a pessoa está, ela vai despertar uma memória eufórica nela, e isso pode fazer com que desperte de novo o desejo de usar, ou gere um sentimento nela que ela não tem habilidade de lidar. Esses sentimentos mal resolvidos, às vezes, vou voltar para a pirâmide. Esses sentimentos mal resolvidos, por que o adicto precisa escalonar essa pirâmide? Às vezes estão nos níveis aqui de cima, ó, de identidade. Por quê? De identidade. Porque às vezes os ressentimentos que o adicto carrega, ele vem de infância. Infelizmente de coisas que ele viveu lá atrás, né, do ciclo da autossabotagem, depois se quiser dar uma pincelada aí, Bruno. Infelizmente, nem todo... o adicto não cresce... normalmente num lar disfuncional, não existe mais isso não é mais uma verdade absoluta, tá? Às vezes o adicto ele cresce num lar onde que, por exemplo, eu vivi a minha infância inteira com muita facilidade, a minha família sempre teve um bom nível de vida, eu tive muito conforto, estudei em escola particular, tudo, mas algumas coisas foram implantadas e foram enraigadas na minha identidade que me tornaram... Né? Exatamente, me tornaram uma pessoa com uma identidade fragmentada. Não é à toa que eu era ateu, né? E aí isso, com a sua ajuda, depois eu fui entender a origem do meu ateísmo. Que isso vem de dentro de casa, né? Então isso está lá no nível identidade. Por muitas vezes, por exemplo, eu vou citar exemplos como que o ressentimento às vezes está lá, pode estar no ambiente de novo, mas pode estar lá na identidade, que é o penúltimo nível dessa pirâmide. Às vezes uma criança ela cresce, não necessariamente estou vendo a Cris falar, num lar desestruturado. Às vezes ela pode até crescer num lar estruturado, mas às vezes uma palavra mal colocada, a criança fez uma bagunça, ou fez uma arte, ou fez alguma coisa, e dependendo de como que o pai ou que a mãe se reporta a ela e fala, não, mas você é burro. Por que, né? Isso mancha qual camada, Bruno, do nível da pirâmide? Quando um pai chama um filho de burro. Identidade. Exatamente. E autoimagem. Ele cresce... Hã? E também desestrutura a autoimagem, né? Que já é a segunda camada da identidade. Se der, a gente fala sobre as camadas da identidade. Mas, quando você mancha a identidade... Temos 17 minutos. Hã?
Temos 17 minutos, a live se encerra com 1 hora. Ah, então tá bom. Quando a pessoa tem um nível de identidade manchado lá atrás, automaticamente, o pai chamou ela de burro. Ela vai acreditar naquilo. Isso vai se transformar numa crença. Interfere na Tá certo ou capacidade. não? Perfeito. Que vai diminuir a capacidade da pessoa, automaticamente ele vai se comportar dessa forma, e uma pessoa que acredita que é burra, que acredita que é incapaz, não vai, ela por muitas vezes vai se render ao ambiente. Olha lá como que por muitas vezes uma coisa mal construída na infância vai descendo os níveis aqui e vai fazendo com que a pessoa não consiga se libertar, porque ela não consegue entender que ela não precisa só mudar os comportamentos. Ela precisa mudar as suas crenças, os seus valores. Ela precisa passar por um processo de autoconhecimento aonde que ela reveja a sua identidade. E o último nível da pirâmide, que é o nível espiritual, né? No programa de recuperação, o 12º passo, que é um programa de 12 passos, o 12º passo, Bruno, é o transbordo, tá? E por que é o transbordo? O 12º passo fala assim: depois de ter experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, levamos a mensagem a outros adictos e procuramos viver esses princípios em todas as nossas atividades. Então, olha o transbordo. Depois que você experimenta, vou voltar para a pirâmide. Depois que você experimenta um despertar espiritual, você transforma a sua vida e automaticamente aquilo dentro de você tem que se transformar numa força, num rio de água viva que flui de dentro de nós, né, Bruno? Para que você se transforme nessa ferramenta de transformação. Porque o Sérgio Murilo, que é um senhor que está há 44 anos em recuperação, ele falou uma frase assim: é de um egoísmo muito grande você negar para o outro o remédio que salvou a sua vida. E é por isso também que eu acredito que o adicto é portador de uma doença incurável. Porque se o adicto se considerar curado, ele, por muitas vezes, ele não vai se sentir impelido a ser um mensageiro, a ser um instrumento, uma ferramenta de Deus, para que aquilo que ele atingiu, atinja outras pessoas. Então, olha como que essa pirâmide, eu vou postar ela no meu Insta depois, viu, pessoal? Para quem não conhece, quando terminar a live, eu vou colocar essa pirâmide no meu Instagram. E é assim, para aqueles que têm... Deixa eu interromper você rapidão. Vai lá. Ó, galera, presta atenção no que o Manuel tá falando. Ele vai postar essa pirâmide lá no Instagram dele, e você que está aqui nessa live, você vai comentar, vai escrever o momento que mais impactou nessa live e marcar 3 pessoas. Mas só você que está aqui, você sabe. Sabe o que vai acontecer? Das pessoas que comentarem, o Emanuel vai fazer um sorteio e vai dar uma sessão gratuita para você, de um processo de coaching. Joguei a bola e ele já captou aí. Então, presta atenção, você que está aqui, só para você que está aqui. Quem está de fora não vai saber o que está acontecendo. Você vai na pirâmide, a hora que ele postar, escreve algo que marcou nessa live e marca uma pessoa. Automaticamente você vai estar participando desse sorteio com o Emanuel. Emanuel. Legal. E só interrompendo aqui rapidão, deixa eu te fazer uma pergunta também. Vamos lá. Nessa mudança de hábitos, comportamentos, se faz necessário a pessoa ter um modelo de pessoa. Muitas das vezes ela não vai encontrar isso dentro de casa a princípio, enquanto ela não ressignifica muita coisa. Com certeza. Fala pra galera a importância de buscar modelos de pessoas que alcançaram, que chegaram onde ela quer chegar, para ela começar a seguir, modelar a frequência mental dessas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu vou citar um dos meus mais novos ídolos, né, o Paulo Marçal. Eu sou uma pessoa que moldei muitas pessoas na minha recuperação. Por exemplo, eu falo e sou muito grato a todas essas pessoas. O Sérgio Murilo, que é esse senhor que eu falei que ele está há 44 anos de recuperação, ele é um cara que devora livros. Ele esses dias ouviu uma palestra dele que ele falou que o dia que ele morrer, a única falta que ele vai sentir da vida é de ler livros.
E esse cara me despertou porque eu fui um cara que tive a oportunidade de fazer faculdades e não terminei, e eu abandonei as coisas pelo caminho e tal. Esse cara, vendo esse cara falar, ele me despertou e ele serviu como exemplo, como espelho para buscar conhecimento hoje, né? O Valdir, que acho que está aqui ainda, eu vi ele entrando, não sei se ele continua. O Valdir é um cara que também, ele está há 32 anos em recuperação, e o Valdir, ele fazia reuniões, Bruno, quando eu estava internado, e o Valdir dava uns gritos, e que de vez em quando o pessoal achava que ele estava nervoso, que ele estava, nossa, que ele estava brigando com as pessoas, e ele falava bem assim, eu vou imitar ele, eu falar, isso é a convicção da recuperação que eu tenho, companheiro! Que ele falava que a recuperação gritava dentro dele, e eu convivo com esse cara até hoje, e é mais ou menos moldando pessoas que fizeram parte da minha recuperação, que hoje eu me transformei no que eu sou. Você é uma das pessoas que eu estou moldando, tá? Não para encher a bola de ninguém, para encher sua bola não, até porque eu não preciso, porque eu sei que, cara, a minha opinião é só a minha opinião, né? Você é suficientemente capaz de se sentir bem com a sua própria. Mas eu tenho muito orgulho de ter você como uma das pessoas que está ajudando a moldar a minha personalidade, porque só você entrou na minha vida para me agregar ainda mais ferramenta. Então, a gente não precisa copiar ninguém, a gente não precisa imitar ninguém, mas a gente precisa sim ter exemplos, a gente precisa ter espelhos onde a gente olha e a gente vê coisas que talvez a gente não tenha, mas que você queira desenvolver. E aí você vai buscar nessa pessoa não aquilo que ela tem, e para colocar dentro de você e se tornar uma coisa não natural na sua personalidade. Não, você vai buscar espelhar-se nela para moldar a sua própria personalidade a partir da sua identidade. Deixa eu falar aqui com o Fernando Castelli. Ele está falando, ó, e uma das principais coisas, o que fazem procurar o evite, já vem lá de trás com sentimentos mal resolvidos. Olha como os ressentimentos são coisas importantíssimas para o adicto estar resolvendo. É isso mesmo, Fê. Eu vi você fez um comentário mais para cima, eu estou buscando aqui, falando sobre... Peraí, deixa eu ver se eu acho. Ixi. Deixa eu ver. Olha a Ellen aqui. Beijo para você, meu amor. Por isso amamos ela falando, por isso amamos tanto ir nas clínicas, compartilhar aquilo que funciona. O amor de Cristo e outras tantas ferramentas como NA. Esse é o transbordo, Ellen. Você é uma pessoa que transborda amor. Você é uma pessoa que transborda recuperação. Você é uma pessoa que transborda coisas boas e sentimentos bons para os outros. É por isso que você é maravilhosa do jeito que você é. Achei aqui a frase do Fernando, ó. A criança vai refletindo muito as características familiar, limitando suas qualidades por achar que fazer a mudança em uma edificação não será pertencente à sua família, seguindo velhos padrões. E é rapidinho, vou fazer um comentário em cima disso, porque eu queria ter falado antes. Uma das coisas que o adicto mais sente falta, Bruno, é de se sentir pertencente. Se você for perguntar para 10 adictos, 9 vão falar que, nossa, nem parece que eu faço parte da minha família. Parece que eu sou um alienígena dentro da minha família. E aí ele vai buscar esse pertencimento, que é uma das necessidades básicas do ser humano, em alguma outra coisa. Em um grupo de amigos, em pessoas que por muitas vezes vão oferecer um negocinho para ele usar lá, que muito mais do que ele se fazer pertencente a alguma coisa, vai fazer com que ele anestesie esse sentimento de não se sentir pertencente a alguma coisa. Exato. Perfeito. Não encontra o herói dentro de casa, vai procurar o herói lá fora. E na maioria das vezes acaba encontrando. Só que na verdade... Infelizmente... mas é assim, para que nenhum pai nem uma mãe se sinta culpado... em relação a isso, porque no final das contas o adicto, quando ele vai usar droga por escolha própria. Então, pai, mãe, você que está assistindo aí, se seu filho um dia usar droga, não foi porque você comprou droga para ele, então não se sinta culpado por isso não, é responsabilidade dele. Cada um faz as suas próprias escolhas, o seu livre-arbítrio. Então, é assim, é por isso que é importante tratar a família, Bruno. Eu quero falar uma frase de impacto aqui agora.
às vezes é mais difícil tratar a família do que o adicto, tá? Porque por muitas vezes a família não entende que precisa mudar junto. A família não entende que precisa mudar a comunicação, a família não entende que precisa mudar a forma como ela se relaciona, a família não entende que ela precisa mudar comportamentos, hábitos dentro do seu próprio lar. E aí eu vou falar, essa frase de impacto que eu vou falar, e eu falo de vez em quando nos grupos de família que eu faço. Não adianta você tirar o porco do chiqueiro, dar banho nele, passar cloro, perfume francês e devolver ele para o chiqueiro sujo. Por muitas vezes a família acha que, não, é ele que usa droga, é ele que tem que mudar. Na verdade, é o comportamento da família como um todo que por muitas vezes está doente e um acaba adoecendo o outro. Um dos princípios do amor exigente fala que o comportamento dos filhos afeta os pais e o dos pais afeta os filhos. Então, os pais precisam também buscar ajuda e apoio para ver o que ele precisa mudar nele, primeiro, não para ajudar o filho dele a ficar limpo, não, para melhorar a sua própria qualidade de vida também. Porque o codependente, ele também tem a vida tirada do controle, quando ele convive com um dependente químico, né? Então, eu faço 2 grupos de família por semana, agora por causa dessa crise não estou fazendo, mas daqui a pouco eu volto, nem quero falar disso aí não, né? Nós estamos aqui e as pessoas estão aí com a gente. Aproveitar para aprender mais, a juntar mais ferramentas, para mais fortalecido e tocar o terror quando voltar. Ainda mais, né? Então, ó, só para a gente saber, quanto tempo tem ainda, Brunão? Ó, vamos jogar uns 6 minutos. 6? Faz uma então consideração e joga perguntas para a galera. Galera, pergunta rápida. O que, quando, como? Pai, Manuel responde, eu respondo. Vamos lá, vamos aproveitar esse tempo. Finaliza aí, Manuel. Ó, é assim... Pode fazer por aí mesmo, Ellen. Pode fazer. Uma frase poderosa que o Gui falou. Não conseguimos a cura no ambiente onde ficamos adoecidos. Isso é o retrato do que eu acabei de falar. Por muitas vezes, vou falar uma frase que família não gosta de ouvir, mas às vezes a família vira um evite para o dependente químico. Tá? Porque a família continua vivendo... Vou dar uma das definições de codependência, tá? Codependente, ele é uma pessoa que estabelece relacionamentos à base de problemas. E quando por muitas vezes não tem o problema, por muitas vezes o codependente cria o problema na cabeça dele. Porque meu filho saiu, foi no grupo, em vez dele voltar 10 horas, já deu 10h10 ele não voltou. Na cabeça do codependente já, não, já deve estar usando droga. Quando chega em casa, já chega acusando, jogando um monte de coisa na cara. Então, olha lá, né, não tem como, por isso que o Fernando Castelli falou aí, como é que você se recupera num ambiente adoecido? Né? Então, a gente precisa, o Guilherme está dando risada por causa da Selma, né, Gui? Mas, para dar uma finalizada, Bruno, é assim, o título que eu falei, né, que você propôs para mim fazer essa live, Vencendo os Vícios. Queria que cada um que estivesse ouvindo aí, e eu vi que tem muitos adictos, e quem for ver esse vídeo depois, não tem como você vencer os seus vícios se você entender que o seu vício é só a droga, tá? Na verdade, a gente é viciado em várias coisas. O adicto, ele é impotente perante a droga, mas ele é impotente perante os seus próprios pensamentos. Tanto é que a gente costuma falar que para o adicto descartar o primeiro pensamento, porque o primeiro pensamento normalmente é sabotador, né? A gente fala para o adicto pedir ajuda para tudo, para todos, até para aquilo que ele acha que não precisa, porque por muitas vezes o adicto tem as melhores ideias e essas melhores ideias vão levar ele de volta ao uso. Então, como que você vence os vícios? Vou voltar para a pirâmide, e aí quem quiser, só fazer pergunta lá. Não, se você entender que você pode se libertar do ambiente, que você pode mudar os seus comportamentos e você pode ativar suas capacidades e habilidades, mas você não atingir a mudança nos 3 primeiros níveis aqui de cima, das suas crenças e valores, da sua identidade, e você não chegar num nível de espiritualidade, onde tudo isso funcione, porque quando eu aprendi essa pirâmide, viu, Bruno? Aqui tem outro nível também, é espiritual ou sistêmico. E por que chama sistêmico? O Natalier, que tá aí, que foi que me fez a pirâmide a primeira vez, um computador ele precisa de um sistema operacional para funcionar.
Então, quando você muda o seu espiritual, a sua frequência espiritual, automaticamente o seu sistema começa a rodar de maneira diferente. Né? Então é assim, para vencer os vícios, não acreditem que você precisa só abandonar ambientes, que você precisa mudar comportamentos ou que você, sendo aceito socialmente, você vai estar livre dos seus vícios. Mude suas crenças, ative a sua identidade, saiba quem você é. E a partir daí, transborde a nível espiritual, passe para os outros, e quanto mais você passar para os outros, mais rico você fica daquilo que você já tem, irmão. Quando você der para os outros, Deus dá mais para você. Simples assim. Show de bola. Emanuel tá bonzinho hoje. Achei que ele ia vir bravo, batendo em todo mundo hoje. Não, é que é só a primeira, só o começo, né? Depois, se você quiser, porque rende. Ó, o Natalier falando, ó, meu primeiro mestre em PNL, que eu sou fã dele, deveria ter internação para família. Realmente. Tem algumas famílias que precisariam ser internadas também. E isso não é julgar, tá, pessoal? Porque a internação não é castigo. A internação é oportunidade. A internação é uma oportunidade que a pessoa tem, muito mais do que se libertar da droga, é uma oportunidade que ela tem de voltar a viver, de reconstruir uma vida, de reconstruir valores, princípios, de entrar no processo de autoconhecimento, onde ela vai poder saber quem ela é de verdade. Ela vai encontrar o seu verdadeiro eu, ela vai entrar em contato com o Criador de novo, ela vai ativar aquilo que ela tem de mais puro e profundo. E quando ela consegue ativar tudo isso, o adicto em recuperação se transforma numa arma não de destruição em massa, mas ele se transforma numa arma de salvação em massa, Brunão. Yes! Show de bola. Então, invista, galera, em autoconhecimento. A pergunta para encerrar, vai acabar o tempo aqui, é o que te move, o que te motiva, o que te faz acordar todos os dias de manhã? São as 3 grandes perguntas, né? Você tem que entender o que você está fazendo, certo? E como você faz e o mais importante, o porquê você faz as coisas. Você precisa saber quais são os seus valores, qual que é o teu propósito de vida nessa terra. Até porque uma vida atualizada, ela tem identidade, propósito e destino. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tá tudo aqui em cima, identidade, propósito e destino, ó. Tá nas 3 partes de cima da pirâmide. Exatamente. E se você, nessa busca, tem dificuldade, procure ajuda. Não é vergonha alguma você pedir ajuda, muito pelo contrário. Isso é lindo, maravilhoso, que vai ativar em você o seu melhor. É o que Deus disse para Abraão, né? Vamos jogar no hebraico, Lesh Lehá. Não é saia para fora, o Lesh Lehá é o quê? Saia para dentro de si mesmo, autoconhecimento. Primeiro princípio, quando você se descobre, é a descoberta mais difícil, porque ninguém pode fazer isso por você. Pode te dar ferramentas, mas quem vai ter que mergulhar lá e extrair aquilo, talvez visitar coisas que vai doer, e também é melhor doer como nunca, para não doer nunca mais, do que ficar doendo o tempo todo. Mas só depende de você. Com certeza. Em cima desse tempo vai acabar a live. Vamos despedir rapidinho. Da galera. Não é falta de humildade reconhecer que precisa de ajuda. Até Jesus precisou de 12. Por que você acha que você consegue sozinho, parceiro? Pede ajuda, irmão. Pede ajuda, família. Vambora, ogivas nucleares. Vamos tocar o terror no mundo. Uhul! É isso aí. Galera, vai encerrar. Valeu, aqui. Brunão. Vamos despedir. Gratidão. Parabéns por você que ficou aqui nessa live até agora, agregando valor aqui, fazendo perguntas, adquirindo conhecimento. Coloque em prática. Não adianta você só ouvir aqui, mas vai lá e faz. Emanuel, se despede rapidão. Valeu aí, galera. Cara, obrigado pela participação. Obrigado, Brunão, pela oportunidade. E é assim, estou à disposição. Vou colocar a pirâmide lá no meu Insta. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser uma sessãozinha, eu me disponibilizo a fazer aí. Cara, gratuitamente não. Isso não é de graça. Isso é só o transbordo. Eu faço por prazer. Bora transbordar. Aproveita lá, galera. Participa que esse cara é fera.
Tamo Valeu, junto, Brunão. é só o começo. É só o começo, Galera, irmão. tem 20 segundos. Tira um print aí, posta lá e marca a gente. Vai lá. Tira print aí, galera. Não, deixa o pessoal tirar, Emanuel. Vai acabar, vai lá. Faz assim com a mão. Faz print aí e marca a gente. Pose. Valeu, vai acabar. Fui.